encaram o serviço a Deus como se fosse um fardo. Pensam no serviço a Deus como se fosse uma obrigação. Servir a Deus, pensam algumas pessoas, é algo que precisa ser feito porque Deus nos obriga a isso. Se não fosse assim, eu não faria. Mas nós vemos que esse salmo que nós acabamos de ler, especialmente os versículos 1 e 2, deixam claro, até mesmo ordenam, né? Aqui os verbos estão no modo imperativo, ordem, né? Portanto, até ordenam que nós nos alegremos ao cultuarmos a Deus, que nós nos alegremos ao servir ao Senhor. Então, servir a Deus, adorar a Deus, deve ser para nós motivo de grande alegria. Não existe maior alegria para o crente em Cristo do que servir a Deus. Poder cultuá-lo, poder louvá-lo, não é? Prestar serviço a Deus de qualquer outra forma, de qualquer outra maneira. O Novo Testamento, lá nas epístolas, fica muito claro que Deus dá a cada crente o quê? Por meio do seu Santo Espírito. Dons, capacitações a cada crente, para que cada crente sirva a Deus para a edificação da igreja, conforme a necessidade ali no corpo de Cristo, para que todo ele seja edificado, para que o corpo de Cristo cresça, né, e seja saudável como corpo de Cristo. E quando nós então servimos a Deus, usamos esses dons, essas capacitações, isso deve ser o maior motivo de alegria para nós. Nada deve nos causar maior alegria do que servir a Deus. E olha, meus queridos, eu pessoalmente, e eu acho que muitos irmãos aqui também, experimentam isso. A maior alegria que nós sentimos é quando estamos de alguma maneira servindo a Deus, não é? Servindo a Deus. Olha, esse último impacto missionário lá em Itamonte, na nossa frente missionária, eu estava observando os irmãos lá trabalhando, pegando no pesado. Que alegria eles estavam sentindo, que alegria nós estávamos sentindo. Os irmãos lá armando um palco, e que tinham que armar rapidamente aquele palco, e carregando estrutura metálica, carregando o assoalho do palco, aqueles caibros enormes de madeira, pesados, né? E fazendo aquele serviço pesado todo, e armando equipamento de som e todo. E que alegria, né? Que alegria de carregar piano nas costas, porque estamos servindo a Deus. Que alegria quando nós estamos falando de Jesus a uma pessoa, porque é serviço a Deus. Que alegria quando estamos dando um copo d'água a um sedento, porque estamos prestando serviço a Deus. O Senhor Jesus disse que quando fizéssemos isso, seria como se estivéssemos fazendo a Ele próprio, né? As maiores alegrias que nós podemos experimentar é de fato no serviço a Deus. Por isso que esse salmo diz que no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Nada nos dá mais alegria do que servir ao Senhor. E sabe por que servir a Deus nos enche tanto de alegria? Sabem por que nós devemos servir a Deus com tanta alegria? Por que devemos servir assim a Deus? Porque nós somos o povo de Deus. Versículo 3 deixa isso muito claro também. Diz aqui o seguinte: o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso,
Tudo está em suas mãos. Ele é quem tem o poder de decidir. E Deus, Senhor absoluto de tudo, de todos, Senhor absoluto da história, Ele decidiu nos fazer o seu povo e ovelhas do seu pasto. Foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a iniciativa de Deus que nos alcançou. Primeiro formando, como no caso da época que foi feito esse salmo, primeiro fazendo do povo de Israel o seu povo, para usar em seus propósitos. E nós lemos no Novo Testamento que o novo Israel de Deus, o novo povo de Deus, quem é? Somos nós, os servos de Cristo. Foi o povo de Israel que escolheu que seria um povo para Deus usar, um povo especial, o povo de Deus? Não, foi Deus quem decidiu que formaria aquele povo. De igual maneira, nós hoje, o novo povo de Deus, o novo Israel de Deus, fomos nós que decidimos isso? Foi nós que estabelecemos assim? Não, foi Deus que decidiu que todo aquele que cresce em Cristo como Salvador, único e suficiente Salvador, haveria de fazer parte do seu povo. Foi Deus quem decidiu isso, foi Deus quem estabeleceu isso. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos dando uma resposta à iniciativa de Deus. Então, mesmo nós hoje somos povo de Deus, porque Deus quis assim. É a misericórdia, é a graça de Deus. Deus tomou a iniciativa e nos fez o seu povo. Cada um que aceita Cristo como Salvador, que responde positivamente a essa iniciativa de Deus em Cristo Jesus, torna-se parte do povo de Deus. Meu querido amigo, você que está conosco essa noite nos visitando, você quer fazer parte do povo de Deus? Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E olha, é um privilégio muito grande fazer parte do povo de Deus. Interessante que o versículo 5 aqui no início fala da bondade de Deus, que a sua misericórdia é eterna. Somos alvo dessa misericórdia, dessa bondade eterna de Deus. E final do versículo 3, nós somos comparados a ovelhas do pasto, cujo pastor é Deus. O que significa isso? Sendo povo de Deus, Deus cuida de nós. Motivo de grande alegria. É motivo mais do que suficiente para nós servirmos a Deus sempre com os corações cheios de alegria, não como se fosse obrigação, não como se fosse um fardo, não como se fosse um peso, mas motivo de grande alegria servir a Deus. O Deus que, vendo-nos pecadores perdidos, tomou a iniciativa de enviar Jesus Cristo para nossa salvação. O Deus que nos aceita como pecadores e nos transforma e nos faz ovelhas do seu pasto. Isso é motivo de grande alegria para nós, motivo sem igual. Nada deve nos alegrar mais do que isso, sermos parte do povo de Deus, ovelhas do seu pasto. Mas olha, nós devemos servir a Deus com alegria também, porque nós temos a sua palavra. É um grande privilégio também termos a palavra de Deus, podermos ser guiados pela palavra de Deus. Num mundo onde as pessoas estão tão confusas,
tão desorientadas, que são ovelhas sem pastor. As pessoas andam sem saber como resolver seus problemas, seus dilemas. As pessoas, sabe qual é o tipo de livro que hoje mais vende? Sabem qual é o tipo de livro que hoje mais vende? Autoajuda. As pessoas querem orientação. As pessoas querem direção. As pessoas querem ser felizes. As pessoas querem verdadeira alegria e não sabem como. A Bíblia não é livro de autoajuda. A Bíblia é livro de ajuda verdadeira. Livro de ajuda verdadeira, porque é a palavra de Deus. E é disso que nos fala o final do versículo 5. Falando dos motivos de alegria para entrarmos pelas suas portas com louvor, bendizer o seu nome. Nós já vimos o início do versículo 5 que diz que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E aí o final do versículo, o que que diz? A sua verdade estende-se de geração em geração. A sua verdade estende-se de geração em geração. O salmista aqui está se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus que era conhecida, que era transmitida de geração em geração. É interessante que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deus ordena que os pais ensinem a seus filhos a respeito da palavra de Deus em todas as oportunidades que tivessem. Ao levantar, ao caminhar, ao deitar, em todos os momentos, os pais deveriam aproveitar para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. E é por isso que o salmista fala aqui que a verdade de Deus, a sua palavra, estende-se de geração a geração. A palavra de Deus sendo transmitida de uma geração a outra. E o salmista coloca isso como motivo de alegria, como motivo de regozijo, como motivo de bendizer o nome de Deus, de servi-lo com alegria, porque era um povo escolhido por Deus, um povo que tinha a sua verdade, um povo que tinha a sua palavra. Meus irmãos, isso é motivo de alegria para nós também, termos a palavra de Deus, a verdade que é transmitida de geração em geração, que nós devemos passar de uma geração para outra. Isso é motivo de grande alegria para nós, de nós termos conhecido a palavra de Deus, por meio dela Deus nos pastorear, por meio dela Deus nos orienta, nos guia, nos dá as respostas que precisamos diante dos dilemas dessa vida. É motivo de grande alegria. E às vezes nós que somos crentes em Cristo não sabemos valorizar isso como deveríamos. Como eu disse, tantas pessoas por aí desnorteadas, desorientadas, desejando luz. Eu ficava assim eu via isso de maneira muito marcante quando às vezes eu assistia um pouquinho daquele programa da Globo de manhã, de uma determinada apresentadora, e que ela sempre terminava o programa dela, não sei se ainda é assim, mas ela sempre terminava o programa dela com uma reflexão sobre a vida. Uma jornalista de revista de variedades que foi para a TV, dirige um programa de variedades, de dar receita de bolo. Não que eu não goste de receita de bolo, eu gosto muito de bolo. Quem souber fazer bolo, me chama, que eu visito com muita alegria. Não que eu despreze isso. Mas uma pessoa que apresenta um programa de fazer bolo, etc., quer dar também receita
de vida, quer dar também receita da felicidade. E as mesmas pessoas que ouvem ali as receitas de bolo, também ficam ouvindo as receitas de felicidade, avidamente. Meus irmãos, nós não temos receita de bolo, nós temos a palavra de Deus, que mostra o verdadeiro caminho da felicidade eterna, da vida eterna em Jesus Cristo, e que nos orienta nesta vida. Que valor nós temos dado à palavra de Deus? Temos feito da palavra de Deus realmente motivo de alegria para nós? Temos amado a palavra de Deus, temos estudado a palavra de Deus, temos nos alegrado, como diz aqui o salmo que nós lemos, temos feito da palavra de Deus motivo de alegria para nossas vidas? Ah, meus irmãos, as nossas almas devem se alegrar na palavra de Deus. Como é bom quando nós estamos precisando de orientação, como é bom nós estamos precisando de consolo, e vamos ler a palavra de Deus, e Deus fala aos nossos corações, e encontramos tudo aquilo que nós estávamos ansiando e precisando na palavra de Deus. Como é bom quando nós estamos precisando de uma palavra amiga, de um conselho, de uma direção, e chega um crente, chega um servo de Deus, chega um irmão em Cristo perto de nós, conversa conosco, ouve o nosso problema e depois diz assim para a gente: olha, sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Não fique assim como você está não, rapaz. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, e aquele irmão sabe nos trazer aquelas palavras que nos dão ânimo, que nos dão direção, porque não são palavras dele próprio, porque são palavras que aquele irmão tirou daqui e trouxe à nossa mente, trouxe ao nosso coração. Ah, meus irmãos, isso é motivo de alegria inigualável. Enquanto há muitas ovelhas sem pastor, Deus está nos pastoreando por meio da sua palavra, nos trazendo consolo, nos trazendo correção quando precisamos, nos trazendo direção. Então, meus queridos, é motivo para nós servirmos a Deus com grande alegria o fato de termos a sua palavra, né? O salmista também diz: que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. Olha, ser ovelha do pasto de Deus, ser parte do povo de Deus e ter a sua palavra, são benefícios enormes, inigualáveis, que devem nos levar a nos questionarmos também assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Sirvamos a Deus com alegria, porque motivos para isso nós temos muitos. Sirvamos a Deus com verdadeira alegria. Façamos da vida com Deus, do adorar a Deus, do servir a Deus, nosso verdadeiro motivo de alegria. O autor daquele livro agora, daqueles livros que estão muito na moda, os estúdios Disney transformaram em filmes, né? As Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, obrigado, escreveu um livro que eu li, muito interessante, Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela Alegria. E ele conta como ele encontrou a Cristo, ele criado em lar evangélico, mas se tornou um cético, se tornou um ateu. Um dia se converteu a Cristo, e ao se converter a Cristo e começar a servir a Deus de fato, começar a servir a Cristo de fato, como de repente ele encontrou a verdadeira alegria, como de repente ele foi surpreendido
pela alegria. Meus queridos, não nos iludamos, nada que o mundo nos ofereça pode nos dar verdadeira alegria. A verdadeira alegria está em Deus. A verdadeira alegria está em servi-lo, sabendo que somos seu povo, sabendo que somos guiados, vivificados pela sua palavra. Sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.